Olá, Marcela. Olá, Mafalda. Olá, Sandra. Olá, Mafalda. Olá, Marcela. Olá, Sandra. Sejam bem-vindas ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Hoje desafiámos a Sandra para vir conversar connosco sobre biblioterapia. Veio o tema a pretexto do livro que lançou há pouco tempo. Foi quando, Sandra? Em abril deste ano. Quando ele chegou às livrarias. Dia 1 de abril. Ler para viver, como a biblioterapia pode melhorar as nossas vidas. Então, hoje vai ser a conversa sobre o poder dos livros. É isto. E vamos começar pelo princípio. Porque eu acredito que para poucas pessoas saibam o que é a biblioterapia. Bem, antes de mais, obrigada pelo convite para aqui estar. Antecipei muito a alegria de vos conhecer e de poder mais uma vez falar sobre biblioterapia. Eu conto uma espécie de anedota no livro sobre a reação de algumas pessoas quando eu digo que sou biblioterapeuta e me perguntam o que é a biblioterapia. Há pessoas que me perguntam se é a terapia com a Bíblia. Poderia ser, não é? Porque pode ser, de facto. É um livro, é um conjunto de livros e sim, pode ter valor terapêutico, claro, orientador, pode responder a ansiedades, pode apontar caminhos, pode apresentar soluções, mas não, eu não me especializei nessa área, não sou biblioterapeuta, não trabalho com a Bíblia, não tenho conhecimento suficiente desse texto para trabalhar com a Bíblia. Bem, mas lá está, esta é a pergunta que me é feita, eu deduzo, se calhar, até pode ser algo injusto da minha parte, mas a experiência diz-me que quem me faz esta pergunta, se eu faço terapia com a Bíblia, ou quem faz aquele rosto que eu vejo o ponto de interrogação a formar-se na cara das pessoas pela expressão de surpresa e de desconcerto, eu percebo que poderão ser pessoas que não leem com frequência e não leem por prazer. Se calhar mais do que o hábito de ler, gosto mais de dizer ler por prazer. Porque quem lê por prazer, quem lê regularmente, por norma, quem lê muito, tem uma intuição terapêutica das histórias. E eu também ouço muito esse feedback das pessoas que me procuram, por exemplo, para fazer formação, ou que por curiosidade se inscrevem em atividades biblioterapêuticas numa escola ou numa biblioteca municipal. As pessoas dizem, por norma, são pessoas que leem, que têm esta curiosidade, e que depois, no fim das atividades ou da formação, me dizem que, afinal, eu já fazia biblioterapia e não sabia. Porquê? Porque têm precisamente esta intuição terapêutica das histórias. Sabem muito vagamente que ler lhes faz bem, procuram às vezes até as leituras e os textos, o género que querem ler de acordo com algum tipo de necessidade, que às vezes está muito velada, mas a pessoa sabe que está mais triste, ou que está um pouco mais ansiosa, ou que precisa de se evadir e vai procurar já livros com esse intuito. E aqui nós já temos uma sementinha do que é a biblioterapia. Portanto, posso partilhar uma definição de biblioterapia que não é minha, é de uma autora que eu cito muitas vezes no meu livro. Ela é brasileira, é uma sumidade da biblioterapia no Brasil, chama-se Clarice Caldin. Tem uma tese de doutoramento defendida nesta área que data de 2009 a 2010, sensivelmente, que se chama Terapia e Leitura, e nessa tese de doutoramento, creio, ou no livro que derivou dessa tese de doutoramento, ela defende que a biblioterapia é um cuidado com o desenvolvimento do ser, portanto, um desenvolvimento contínuo do ser humano através da leitura de histórias ou da narração de histórias, portanto, de histórias que nós ouvimos contadas, por exemplo, em voz alta, ou de histórias que também podemos ver dramatizadas. Portanto, nós não temos só que praticar biblioterapia com as histórias que estão impressas preto no branco no formato livro, não é? Podemos trabalhar com histórias contadas oralmente e podemos trabalhar até com histórias vistas num filme ou numa série ou numa peça de teatro, ainda que o livro seja de facto rei na biblioterapia. Portanto, continua a ser, não gosto muito de usar esta palavra, mas continua a ser a principal ferramenta para trabalhar a biblioterapia. Provavelmente também o facto de ser uma coisa que fique mais permanente, não é? Ao contrário Sim, é mais permanente, ainda que nós em biblioterapia, a biblioterapia é uma área do conhecimento que é multidisciplinar
e também interessa a muitas disciplinas, é interdisciplinar. E na sua fundamentação teórica, a biblioterapia vai beber a muitas disciplinas, a muitas áreas, muitas outras áreas do conhecimento. A literatura é uma delas. E nós encaramos o texto, ainda que impresso, como infinitamente aberto. Portanto, o texto de facto está terminado, está fechado, mas ele será diferente a cada leitura, consoante a fase da vida Claro. em que eu volto ao livro, e também será diferente no mesmo momento lido por pessoas distintas. A biblioterapia explora esta relação subjetiva e existencial, de caráter existencial, que todos nós estabelecemos com as histórias. E uma história poderá ter tantos significados quanto as pessoas, por exemplo, que partilham num clube de leitura onde há 20 ou 25 elementos. A mesma história poderá ter 20 ou 25 significados distintos. Sim. Portanto, o texto está fixo, de facto, está fixado, mas na verdade ele está, do ponto de vista filosófico, ele estará sempre aberto. Sim, eu diria que o texto está fixado, não é? Mas a experiência do texto, essa muda, e muda em função da pessoa que tem acesso ao texto, e a própria pessoa ao longo da vida vai mudando. Quando te estava a ouvir, estava a pensar, pois claro, então o processador muda, como o processador muda, claro, o resultado do processamento vai ser outro. Sim. Então, Nós em biblioterapia trabalhamos, eu costumo dizer que trabalhamos com duas matérias-primas absolutamente essenciais. São as histórias, por um lado, e depois as pessoas. E cada pessoa é um ser único e irrepetível, que está, quando eu trabalho com os meus clientes e quando eu os conheço, eles estão num lugar na vida que resulta de tudo o que eles já experimentaram nessa vida e de todo o conhecimento que acumularam. E é com isso que nós vamos trabalhar. Essa pessoa, daqui a 2 ou 3 anos, terá vivido coisas novas e essa experiência conta, e podem ser experiências transformadoras, às vezes podem ser subtilmente transformadoras, outras vezes radicalmente transformadoras, mas tudo isso vai acumulando. E é claro que esse acumular de experiência e de conhecimento, que pode ser conhecimento, enfim, informal, que adquirimos no dia a dia, mas pode também ser conhecimento intelectual, é claro que muda a nossa percepção do mundo à nossa volta e muda também a percepção que nós temos dos textos com os quais interagimos. Sim. Que interessante. Quando estás a falar de textos, então, Sandra, não estamos a falar só de livros, podem ser textos, portanto, estou aqui a imaginar, quando faz essa proposta em termos de terapia, é para ler um livro inteiro? É certos do livro? Tu escolhes partes do livro que a pessoa possa ser interessante naquela fase da sua vida ler? Como é que é esse processo de... Sim. Então, eu tenho acima de tudo, presente a necessidade da pessoa, do grupo de pessoas com quem estou a trabalhar, depois de termos conversado previamente e de eu ter identificado as necessidades e os objetivos que essas pessoas querem atingir. E a partir daí, tudo é decidido em função disso. Portanto, se eu achar que ler um romance da capa à contracapa será o melhor, um determinado romance será o melhor para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, é o romance integral que eu recomendo. Se eu achar que é um conjunto de poemas avulso, de diferentes autores, a explorar uma mesma temática, posso recomendar só a leitura desses poemas. Ou posso recomendar a leitura de um conto, que até pode estar dentro de um livro de contos, mas eu recomendo um conto em particular. Ou um excerto de um livro, apenas um capítulo. Portanto, tudo depende da pessoa, do grupo de pessoas, das suas necessidades, das pessoas que elas são, dos seus valores, dos seus interesses, da sua experiência de vida. Eu costumo dizer que é da plataforma de conhecimento, que é o ponto de partida, o lugar onde elas estão na vida e no mundo, é que vai determinar depois a escolha dos materiais, que não têm que ser livros da capa à contracapa, de facto. Eu sou muito eclética, eu recomendo ficção, recomendo não ficção, depende também do estilo de leitura que a pessoa está habituada a fazer, portanto, também respeito isso. Não é? Se a pessoa não tem grandes hábitos de leitura ou um ritmo fluente de leitura, por exemplo, eu não vou recomendar livros muito extensos ou
às vezes os livros grandes não têm que ser necessariamente difíceis. E hoje em dia, por acaso, há livros muito grandes com capítulos muito curtos e que são muito fáceis de ler. Mas que se exigirem muita persistência cognitiva, digamos assim, a pessoa não está habituada a esse exercício na leitura, eu também tenho isso em conta. Portanto, tenho sempre a pessoa à minha frente, presente, com as suas características e as suas necessidades. Eu estava a ouvir, Sandra, estava a pensar quantos de nós não fizemos já biblioterapia sem sabermos que estávamos a fazê-lo, não é? Sim, foi a história da minha vida. Pronto, eu estava aqui a ouvir-te e a pensar que eu adorava as minhas aulas de português na secundária, era assim a coisa mais, ainda hoje, quando penso nisso, olha, toda eu é assim uma coisa fantástica, e foram quase Bom. todos os professores, mas houve uma em particular em que toda a gente quando fala nos maias diz, horrível, demos os maias, que coisa, eu adorava, adorei, porque ela punha-nos exatamente, eu agora descobri o que é que ela fazia connosco, estávamos ali a fazer biblioterapia, e que esta professora em particular, foi no 11º, quando demos os maias, que ela fez um trabalho fantástico, ela fez realmente um trabalho fantástico, e ainda hoje eu penso nisto, e é qualquer coisa aqui que mexe cá dentro tão bom que foi aquilo, mas era eu, e eu não era, eu era de económicas, nem sequer era de humanísticas, e a turma inteira, que era uma boa parte da minha turma, era uma nódoa a português, e todos os outros falavam, que horrível os maias, e a minha turma toda, não, 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 espetacular, porque o trabalho que ela fez connosco foi esse, descobri agora, olha, obrigada. Que sorte terem tido essa professora. Identifico muito com o que acabaste de partilhar, porque eu também tive, quando estudei os maias, também tive como professora de português uma mulher extraordinária que fez um grande trabalho enquanto professora de português. Eu tive a sorte de tê-la, creio que entre o 8º, porque ela oscilou, era minha professora de português ou de francês, até ao 11º ano, precisamente. Mas eu creio que dei os maias no 10º ano e não no 11º, Serias de porque eu era de humanísticas. humanísticas, exato. E li, fiz a leitura dos maias nesse verão, na passagem do 9º para o 10º. E voltei aos maias, ia dizer recentemente, mas eu já fiz 52 anos, portanto terei voltado aos maias há 8, 9 anos. Tenho que reler os maias. Eu adorei os maias Eu nessa fase da também, minha vida, tinha eu 15, também. adorei os maias. Não foi unânime na turma, mas devo dizer-te que eu voltei aos maias tantos anos depois e eu ouvi a voz, eu ouço, eu consigo recriar na Eu minha também tenho aqui aquela a voz. voz desta professora a ler em voz alta passagens do livro. Portanto, o papel dela foi determinante. Não sei se os meus outros colegas, alguns eu mantive algum contacto, não sei se serão, enfim, leitores ávidos ou não. Outros colegas perdi completamente o contacto com eles, mas os professores têm um papel determinante na formação de leitores. Sim. E para além de leitores, é este trabalho também que eu acho que acontece, não é? Que eu percebi agora que acontece muitas vezes. Este trabalho terapêutico também acontece à volta dos livros, que eu não tinha essa consciência, Sim, que me parece de facto fantástico. Eu tinha aqui uma curiosidade, sim, que já tinha partilhado com a Mafalda. Tu partilhas na tua página que, para além de clientes cooperativos, não é, de empresas, tens também clientes individuais. sim. Que tipo, em contexto é que as pessoas te procuram? Bem, acima de tudo são mulheres, sistematicamente. Tive muito poucos clientes do sexo masculino desde 2016, que foi quando comecei a dedicar-me a esta atividade. E os pedidos de ajuda, digamos assim, mudaram um pouco com a pandemia e no pós-pandemia. Inicialmente tive muita gente algo desencantada, ou seja, e outra característica, são todas pessoas que leem, que são leitoras, tanto elas como os poucos homens que procuraram os meus serviços, são todos leitores. Nunca me apareceu, e espero ansiosamente pelo dia, em que me apareça alguém que me diga detesto ler, nunca li, arruinaram a minha vontade de ler em alguma fase da minha vida, mas estou aberta a mudar isto e se calhar aqui a biblioterapia poderia ajudar-me. Isso nunca me aconteceu. Portanto, por norma, eu trabalho com pessoas que leem,
que lê muito ou que já leram muito, mas que, por causa de algum episódio nas suas vidas, se afastaram desse prazer ou até perderam esse prazer, o que costuma acontecer com quadros depressivos, de ansiedade, etc. Devo fazer aqui devo esclarecer que eu trabalho na área da biblioterapia do desenvolvimento e não da biblioterapia clínica, porque eu não sou profissional de saúde, não tenho formação, não posso trabalhar em biblioterapia clínica. Mas há pessoas que vêm ter comigo com depressões diagnosticadas, quadros de ansiedade, etc., diagnosticados, que estão a fazer já as suas terapias, portanto, estão acompanhados pelos seus profissionais de saúde, mas como são leitoras, descobrem a biblioterapia e querem, como coadjuvante, recorrer à biblioterapia. E às vezes, nestes quadros de depressão, de perda de múltiplos prazeres e de ansiedade, e também de falta de foco e de concentração, que é o que está a acontecer mais agora no pós-pandemia, essas pessoas pedem-me ajuda para redescobrir o hábito. Portanto, isto era basicamente, antes da pandemia, a maior parte das pessoas que estavam a procurar os meus serviços. Algumas questões que tinham a ver também com processos criativos, mas de desencanto com a leitura, ou porque foram mães, deixaram de ler durante muito tempo, e quando voltaram tiveram muita dificuldade naquilo que eu dizia ainda há pouco, nesta persistência cognitiva de pegar num livro, estar a fazer uma coisa só, estar só concentrada no livro e de persistir nesta leitura profunda de linha após linha, parágrafo após parágrafo, página após página. Que quando nós perdemos este hábito, quer dizer, nós quando aprendemos a ler não nos fazemos leitores. Ser leitor, ler por prazer, é outro exercício em cima da capacidade de ler. E este cérebro leitor, este circuito leitor, tem que ser trabalhado, tem que ir ao ginásio todos os dias, porque senão, sobretudo porque nós estamos a fazer esta vida muito no digital e no ecrã, onde a leitura é muito superficial, é muito fragmentada, é feita na diagonal. Quando nós estamos muito tempo nesse registro de leitura e vamos para um romance, por exemplo, ler na página um romance de fio a pavio é muito mais exigente em termos de concentração, de capacidade de pensar profundamente, de ler as palavras todas e não na diagonal, como eu dizia ainda há pouco, frase após frase, parágrafo após parágrafo. Portanto, há pessoas que me procuram para eu não só lhes recomendar textos, histórias que vão ao encontro das pessoas que elas são naquele momento e dessa necessidade, muitas vezes é sobretudo essa necessidade de redescobrir o prazer de ler, mas também acompanhá-las nesse processo de redescoberta desse encantamento. Mais recentemente, tem sobretudo a ver com eu já li muito, mas as redes sociais vieram dar cabo deste hábito. Ou as séries vieram dar cabo deste hábito, a Netflix e as HBOs e o streaming. Mas é muito interessante verificar que estas pessoas que já leram muito lembram-se que havia alguma coisa que lhes fazia bem, ou porque era relaxante, ou porque havia uma certa sensação de alívio no final das histórias, ou seja, há uma sensação de bem-estar que as pessoas não percebem muito bem de onde é que vem, mas guardam essa memória de prazer e de bem-estar, e então pedem-me para ajudá-las a recuperar. Depois há casos mais específicos, por vezes questões que se prendem com a redação de textos que não têm nada de criativo, por exemplo, pessoas que estão a redigir teses ou dissertações, que é um exercício extremamente exigente e às vezes um bocado árido, por muito apaixonados que nós estejamos pela matéria, e que lembro-me de uma cliente que recebeu o feedback da sua orientadora, ela já estava a escrever uma tese, e a orientadora disse-lhe que o texto não estava fluido e que se calhar seria bom que ela lesse ficção ou que ela lesse outro tipo de literatura para que isso depois também tivesse impacto na forma como ela escreve. Naturalmente, quando nós lemos, isto não é um exercício inócuo, nós não somos atravessados pelas histórias como se nada mudasse cá dentro. E o facto de lermos com regularidade tem impacto na forma como nos sentimos, como pensamos e necessariamente na forma como nos expressamos, quer oralmente, quer por escrito.
E então essa senhora procurou-me precisamente para que o hábito de ler, ou o prazer de ler, tivesse depois impacto na forma como ela estava a redigir aquela tese. Algumas pessoas com angústias mais de caráter existencial, às vezes até religioso, mas sobretudo esta questão dos ecrãs. Eu já fui leitora, lembro-me que isto me fazia bem, e hoje em dia, por causa do telemóvel, das redes sociais, estou um bocado viciada nisto, das séries, sinto que perdi e não consigo sozinha redescobrir esse encantamento. Portanto, pedem-me ajuda para isso. Sim. Eu acredito que essa questão da diminuição da nossa capacidade de atenção e de persistência a material mais monótono, não é? Que não tem aquele chamariz visual e auditivo todo que nas redes sociais e nas séries e nos filmes. Sim, são novidades, é uma novidade a cada 2 segundos, não é? Um romance não é isso, ou um ensaio filosófico não é isso. Sim, Sim. e é uma coisa que vamos criando, não é? Estamos a ler e em simultâneo estamos a criar imagens dentro de nós, mas é de uma criação mais subtil e suave, que não tem aquela luz toda, nem aquela velocidade toda que as imagens que nós nas redes sociais e E que naqueles... é um exercício extremamente passivo. Sim, é. Hoje Exato, em dia, exato. com a Sim, imagiologia, portanto, com todas estas máquinas que conseguem ver o nosso cérebro a funcionar em tempo real, nós sabemos que quando estamos a ler, nós temos grande parte do nosso cérebro ativado e a ser irrigado e a ser estimulado, e que quando estamos na frente da televisão ou do ecrã, isso não está a acontecer. Há uma redução drástica da nossa... sim, do funcionar do nosso cérebro. Estamos só a absorver e depois é tudo muito rápido, portanto não há sim, propriamente exatamente. tempo para pensar. E eu falo Exato. por mim, quantas vezes acabo de ver um filme ou uma série e não dou sequer espaço à digestão daquilo que estive a ver, parto para a próxima, e agora o que é que eu vou ver a seguir? Pois, E claro que isso nos torna também mais superficiais e mais preguiçosos. sim, Não estamos sim. a pensar em profundidade. Sim, preguiçoso no sentido de um cérebro pouco treinado a fazer esse exercício, não é? Era um bocadinho como se deixássemos de andar e estivéssemos sempre sentados, não é? Depois Sim, o andar exatamente. vai ser mais, perdemos Sim. força, flexibilidade, robustez Sim. e portanto, ok, não deixamos de andar. Este exemplo é assim um bocadinho extremo, nunca Não, deixaremos mas de é uma andar boa com metáfora. certeza, não é? Mas é isso, ficamos enfraquecidos, não conseguimos fazer determinadas caminhadas ou para as fazer vamos sentir um grande esforço e perdemos o prazer. E a Exatamente. atenção como processo cognitivo acontece facilmente isso, não é? Que é Uhum. se não a treinarmos, essas coisas muito fáceis, cheias de estímulos, o que do ponto de vista neuropsicológico faz é que o próprio estímulo capta a nossa atenção. Sim, No exato. livro é o contrário, nós temos que mobilizar a nossa atenção para o estímulo, portanto, e é um exercício brutalmente diferente e de facto, eu acredito que depois isto sou completamente a especular, acredito que depois do Covid, provavelmente não teve a ver nem com o Covid nem com o confinamento, mas teve com esses hábitos que aumentaram de forma muito drástica de consumo de conteúdo nas redes sociais e de conteúdo desse muito imediatista, muito rápido, não é? Muito, e que as pessoas destreinaram-se, basicamente. Destreinaram-se, isolaram-se. Falou-se muito das famílias que se viram de repente, perceberam o quanto as suas casas eram pequenas e o quanto não havia divisões suficientes para cada um estar no seu canto, o pai e a mãe a trabalhar e os miúdos em escolas e anos letivos diferentes. Falou-se muito desse fenómeno, mas para quem viveu sozinho esses isolamentos também foi muito duro. E em família, ou sozinhos, ou a viver sozinhos, a verdade é que nós estivemos todos muito sozinhos na frente dos ecrãs. Nas escolas, os primeiros desafios que surgiram para eu levar a biblioterapia para as escolas com atividades, uma atividade muito específica, a que eu chamei Círculos de Biblioterapia, o pedido que veio da parte dos professores bibliotecários até teve mais a ver com o pretexto da biblioterapia e das histórias que eu vou ler em voz alta às escolas, estimular o diálogo, porque tinham percebido que os miúdos, os alunos, tinham perdido algumas capacidades para conversar. De conversação. De conversação, de diálogo. E a biblioterapia não vive sem diálogo e tive a sorte de encontrar alguns professores sensíveis
a essa temática, e foi assim que eu comecei a ir às escolas fazer atividades biblioterapêuticas. Ok. Mafalda, Diz. só para terminar ainda, só aqui à volta Força. desculpa-me, Não? aqui à volta da pergunta que eu tinha lançado à Sandra, e que a Sandra respondeu de quem eram os clientes e em contexto, se já apareceu alguma cliente, sendo que são mais mulheres, não é? Sim, sim. Em contexto de estar a passar por um divórcio e pedir aqui, nunca aconteceu. Aconteceu recentemente, não foi um divórcio, foi uma separação, enfim, são tudo separações, sim, São divórcios? mas são divórcios. Também contam da mesma forma. Não é uma experiência recente, mas é uma experiência traumatizante, deu para perceber, que implicou uma mágoa muito grande, onde eu me revi totalmente, uma mágoa muito grande, mas uma consciência muito grande de que essa mágoa não pode afetar a esperança e não pode levar a um desencantamento geral com o mundo e com as pessoas e com a vida. Sim, recentemente. Sim. Ok. Sim. Que histórias ou que livros, Sandra, podem ser úteis em fases em que pomos em causa o valor e a importância das relações, ou que pomos em causa a nossa identidade nas relações com as outras pessoas? Que livros, que histórias, que autores, que textos podem ser interessantes numa fase dessas? Eu acho que podem ser interessantes pode ser interessante a poesia, que pode provocar catarses muito rapidamente, porque são um condensado de, de metáforas poderosíssimas que espoletam processos emocionais e de introspecção, assim como quase como injeção de adrenalina, não é? Quando nós estamos ali meio a desfalecer, e um bom poema pode ser de facto revigorante. Romances e biografias, livros de testemunhos, autobiografias. Eu gosto muito de receitar biografias. Histórias de superação podem ser muito poderosas. Importa que sejam livros que estimulem bastante a identificação, em que haja alguns pontos em comum, ou seja, que a história remeta para algo que seja semelhante na história de vida da pessoa com quem eu estou a trabalhar. Sim, que a pessoa se possa retratar de alguma forma, é isso? Exatamente, que a pessoa possa rever-se naquele personagem. Ainda que a identificação tenha sempre, nós identificamos porque nos sentimos parecidos, ou porque nos sentimos parecidos e admiramos muito aquele personagem e percebemos que também podemos, se calhar, imitá-lo mais um bocadinho e trazer alguns daqueles comportamentos para a nossa vida, mas às vezes a identificação pela negativa, aquilo que nós chamamos a projeção, não é? O projetar nos outros, nos personagens, também pode ajudar muito. E eu vivi um episódio fortíssimo de projeção, mas também mais de projeção, porque embora eu tenha sofrido imenso com a história que é contada naquele livro, eu já vi que vocês já falaram com a Tânia Ganho, a pequeneia. Sim. Eu projetei muito da minha desilusão, do meu ressentimento, da minha raiva, que é de raiva, no personagem masculino dessa história, não é? desse romance. Portanto, essa projeção também importa. Portanto, apelar à identificação. Eu gostei muito, achei extremamente instrutivo um livro que eu vou recomendando, do Alain de Botton, que se chama O Curso do Amor. Eu sei que ele não é um autor consensual, enfim, é filósofo. E os filósofos eu gosto não mais são do ouvir do que de o consensuais. ler. Gosto mais do ouvir do que de lê-lo. Do que de lê-lo, sim. Sim. Eu também não li muita coisa dele, é curioso. Li alguma coisa, li Arte de Viajar, li alguns livros daquele projeto que ele tem do School of Life sobre temas muito específicos, mas li este, que é um romance, mas que é também um curso, é muito interessante este jogo de palavras, não é? O curso do amor, que é o caminho do amor, o curso que o amor faz, não é?
mas é também um curso sobre o amor. Portanto, estamos ali a aprender, acompanhando a história daquele casal. Gosto muito desse livro. Há um livro também de que eu gostei muito e que já recomendei. Creio que são os dois do Julian Barnes. Um chama-se Os Níveis da Vida e o outro creio que se chama A Única História. Creio que é isso, que se chama A Única História. E que são histórias de amor. São romances. O Julian Barnes escreve muito bem sobre o amor. E gostei muito desses dois livros. E depois, enfim, biografias. Deixem-me pensar, alguma biografia que remeta mais para essa dimensão das relações. Enfim, biografias sobre vidas longas falam sempre sobre relações, não é? Lembro-me que me marcou muito a biografia do Nelson Mandela, O Longo Caminho para a Liberdade. Ele sacrificou muito as suas relações de amor e as suas relações pessoais em nome da sua vida política e do seu ativismo. Uhum. E sacrificou também a relação com os filhos. E ele discorre sobre isso nesse livro, de forma bastante despoderada, pareceu-me. Portanto, estas pessoas que têm estas missões que são um pouco maiores que a própria vida deles, acabam por ter ou encontram alguém, enfim, que encaixe muito bem essa vida política, de ativismo, enfim, um homem que está preso 28 anos, como é que se alimenta um casamento quando se está preso 28 anos? Como é que se acompanha o crescimento dos filhos quando se está preso 28 anos? E antes de estar preso 28 anos andou escondido e lembro-me que eu não tenho heróis, tenho muito poucos, mas o Nelson Mandela para mim é um farol. Um deles. Uhum. É um farol, porque... Uma fotografia dos seus livros. Sim, está o Nelson Mandela, está o livro, está aí essa biografia. Sim, sim. Percebi que seria uma referência. Sim. É uma referência, sim. Por exemplo, a Michelle Obama, no livro que ela escreveu também, onde fala sobre... ela fala muito sobre o casamento dela, não é? De estar casada com o Sim, presidente e das dos Estados dificuldades Unidos. que eles tiveram também na relação deles. Sim, muito interessante. Na relação e a terapia de casal e tudo mais. Tiveram que fazer, exato. Sim, e são testemunhos na primeira pessoa, portanto são dois bons livros que eu também acho que ensinam bastante. Esse tema da liberdade, quando estamos a falar de separações e de divórcios e de relações, acho que é um temaço. Isso, provavelmente sou eu também a projetar, mas para mim a questão das relações e do divórcio está intimamente ligada com a liberdade. E portanto, eu lembro-me que para mim foi muito estruturante na altura, e foi o que eu mais procurei, foi ler coisas que tinham a ver com liberdade, com podermos ser quem somos, com descobrirmos quem vamos sendo, enfim. Então, podemos fazer ao contrário, Sandra, que é, então, conheces o Sepúlveda com certeza? O Sepúlveda, sim. Sim, temos aqui uma fanzaça, temos pelo menos uma grande fã. O que é que a história do gato que ensinou a gaivota a voar pode trazer de poderoso para as nossas vidas? Meu Deus, eu li esse livro há demasiado tempo. Eu li esse livro, eu passei por uma fase Sepúlveda, passei mesmo por uma fase Sepúlveda ali no início deste século. E depois, creio que voltei a ele depois de uma viagem que fiz, em que estive no Chile, ou antes de ir ao Chile, por causa da Patagónia. Mas eu li o Sepúlveda há demasiado tempo. Eu não tenho esse livro presente para me pronunciar sobre ele agora. Foi há muito tempo. Okay. Isto é uma maldade da Mafalda, porque eu, além de ser muito fã do Luís Sepúlveda, da obra dele, o gato que ensinou a gaivota a voar é assim para mim, de tal forma importante, é tão importante para mim que eu tenho que partilhar isto. O melhor presente que eu recebi do meu marido, do meu companheiro de vida, foi um dia chegar ao pé de mim e dizer-me:
Andas sempre a dizer que eu me esqueço de datas de aniversário, mas eu vou-te dar o melhor presente de todos da tua vida. Vais representar, vamos fazer uma peça de teatro em que tu vais ser o Gato Zorbas. E foi qualquer coisa de fenomenal. Eu pude encarnar, porque o Gato Zorbas estava em mim aqui, não é? Durante muitos Sim. anos, isto aconteceu, esta peça de teatro aconteceu aí em 2016 e ele estava em mim desde os anos 90, não é? Uhum. Por isso foram 20 anos, não chegou, sim, uns 20 anos, uns 20 Amanhecer. anos aqui dentro, eu a dizer que como eu gostaria de alguma vez encarnar o Gato Zorbas e pude viver. A obra do Sepúlveda para mim é qualquer coisa muito vivida que li e reli e pronto. Sim. Isso foi uma maldade da Mafalda agora. Tenho muitos livros dele aqui em casa, vou ter que reler o Gato que Ensinou a Gaivota a Voar. Sim, vou ter que reler. Sim, não foi uma maldade, foi uma curiosidade. E porque eu Sim. sei que é de facto um livro que marcou muito a Marcela e portanto estava também com essa curiosidade. Uhum. E reparei, primeiro, Sandra, que tu falas em receitar. E no teu livro, tu também falas que os livros são como cápsulas, não é? Em que, Uhum. no fundo, o remédio está lá dentro e o livro é só o invólucro que leva o remédio até nós, não é? Essa é uma citação de uma outra biblioterapeuta brasileira, que é a Carla Souza, que foi minha professora na pós-graduação em biblioterapia e leitura literária. Sim, ela usa essa metáfora, que é extraordinária, para descrever os livros como cápsulas, que na verdade contêm o princípio ativo, que são as histórias, e são as histórias, portanto, não é tanto o livro em si, é o que está dentro do livro que vai explotar o processo biblioterapêutico. Qual é, afinal, o poder das histórias em nós? Bem, nós relacionamos-nos, as histórias nunca nos atravessam, ainda que às vezes nós não tenhamos consciência disso. Nas formações que eu dou e quando falo em biblioterapia, costumo rematar com, a partir de agora, provavelmente vão começar a ler de forma diferente, ou seja, continuarão a gostar de ler, continuarão a desfrutar do prazer da leitura, mas com uma consciência mais aguda do que está a acontecer dentro de vocês quando estão a ler. Porque nas formações ou nas palestras que eu vou dando, eu falo dos momentos do processo biblioterapêutico, e eu creio que subimos uns degraus na nossa relação com a leitura e na nossa relação com as histórias, de uma forma geral. O que é que acontece? Bem, primeiro nós quando estamos a ler, e isto não é do campo da biblioterapia, é do campo da nossa relação com a leitura, nós estamos sempre a fazer associações, a criar pontos entre aquilo que nós somos e aquilo que nós sabemos da vida e aquilo que o livro nos está a dar. E que pode não ser novo, pode confirmar as nossas convicções, pode confirmar o nosso conhecimento, mas pode também pôr em causa o nosso conhecimento e pode trazer informações novas. Mas estamos sempre a dialogar com o livro e a construir pontos entre aquilo que somos e o que o livro nos está, ou a história nos está a dar de novo. Depois estamos sempre a trabalhar a memória, estamos sempre a recordar alguma coisa, alguma emoção, alguma experiência de vida, algum conhecimento mais ou menos intelectual, um conceito que eu aprendi na escola há muitos anos e que de repente me ajuda a interpretar aquela história e entrar naquele texto. E estamos sempre a trabalhar a nossa imaginação. Ainda há pouco falavas das imagens, não é? Então, nós estamos sempre, na nossa cabeça, já estamos a construir outra história. Porque eu vejo as coisas, sobretudo quando estou a ler. Quando estou a ver, está a papinha toda feita, como eu costumo dizer, não é? Não vou construir a cara, o rosto do personagem, nem paisagem, nem nada disso, porque está-me tudo a ser dado, sendo que é a interpretação de quem produziu aquele filme ou aquela série, não é a minha interpretação, portanto isso já é bastante passivo. Mas quando eu estou a ouvir uma história ou a ler uma história, estou a trabalhar a imaginação. A biblioterapia pega nesta questão da memória, da dinamização emocional, pega na nossa dimensão sentimental e vê nas histórias como que o tal remédio, o tal ingrediente que vai pôr tudo isto em ação. Nós, como eu dizia ainda há pouco, nós não somos atravessados de forma inócua pelas histórias. E uma história pode ficar 20 anos a amadurecer
dentro de nós, ou pode ficar a vida toda. Por exemplo, eu trago comigo, desde os 15, 16 anos, a Mafalda do Quino, e sei que ela estará comigo a vida toda. Volto constantemente ao Toda a Mafalda, aquele grande volume que eu tenho em casa, e o que a biblioterapia faz é explorar essa dinamização emocional, essa dinamização psicológica, para pôr em marcha processos de transformação, para pôr em marcha processos de mudança que contribuam para melhorar algum aspecto da nossa vida e para nos tornar pessoas mais saudáveis, mais equilibradas, mais harmonizadas, em último caso, pessoas mais felizes. Sabendo que a felicidade não é um estado constante. Também acho que houve um livro muito interessante que eu li recentemente, também já estou farta de falar nele no último ano e meio, 2 anos, que é A Ditadura da Felicidade, que é um livro extraordinário e que explora muito bem esta temática. Nós, até porque nós sabemos hoje em dia, até que do ponto de vista hormonal, acho que o nosso corpo não aguentaria um estado de felicidade constante, não é? Ou seja, este turbilhão é como estar apaixonado. Sim, sim, Tem sim. picos e depois equilibramos. Uhum. Portanto, o grande objetivo da biblioterapia é esse, é contribuir para o bem-estar, para a harmonização, para esta visão holística que nós temos da saúde, estarmos equilibrados nas diversas facetas da nossa vida. Esse é o grande objetivo geral. E como é que o faz? Através das histórias que vão explotar uma série de processos interiores, íntimos, subjetivos, extremamente individuais e de índole existencial, que depois nós vamos encaminhando para que a pessoa resolva certos problemas, certos assuntos. E podem ser coisas muito de caráter prático do dia a dia, que depois se vê notoriamente na nossa vida, como pode ser só pode ser só um apaziguamento com um valor que eu tenho, uma atitude que eu opto por tomar, um princípio do qual eu não quero prescindir. E às vezes é através de uma história que eu percebo que eu não estou errada, está tudo bem, a Uhum. pessoa que eu sou está tudo bem, não há nada de mal com isto. Mas também pode perceber, não, afinal, Não é, não não estou é tão isto que eu bem, quero, ou não é isto que não eu é quero isto que eu para mim. quero, e Uhum. tenho aqui, esta história está-me a dar algumas pistas, a apresentar-me algumas soluções que eu posso transpor para a minha vida. Uhum. Interessante. No livro, depois de explicares o que é biblioterapia e este poder das histórias, esta coisa também estávamos a falar em off, que parece muito nova, muito recente, tecnologia de ponta, biblioterapia, e que na final é uma coisa já tão antiga, e tu Sim. também explicas isso tudo ao longo do livro. Depois há aqui uma fase em que tens biblioterapia de A a Z, e que é uma coisa espetacular, porque pões por temas, que é abuso, e depois dás três sugestões de livros sobre abuso. Um deles, o da apneia da Tânia Ganho, que é soberbo, e Sim, que é mesmo é muito absolutamente potente. incrível Muito esse livro. sim. Eu li esse livro com uma raiva, um ódio. Eu tenho Sim. bruxismo, eu fiquei tão mal dos meus maxilares. Ah, Aquilo uma foi o que eu senti com a Amigas de Minhal também. Ai, Mas, mas sim, o da Tânia Ganho, inclusivamente, houve momentos em que eu tive que parar de lê-lo. pois, é impressionante, é um livro mesmo muito impressionante. Depois tem outros, não é? Agitação, autoconhecimento, autoestima, humor, futilidade, família, ganância, está por ordem alfabética. Então vamos por Sim, temas e para cada sim. tema, ou seja, para cada princípio ativo que precisamos de tomar, temos ali a Uhum. sugestão de alguns livros que podemos Ler. ler, ia dizer Sim, tomá-los, sim. para de facto, mas é isso, podemos lê-los para tomar deste princípio ativo. E então está espetacular, porque está organizado por temas, é mesmo muito interessante. A justiça, a lealdade, a liberdade, o luto, e depois tens assim uma série de livros. Também foi bom estar ali a olhar e assim, já conheço este, já li este, já li. Eu sei que há pessoas que começam a ler o livro precisamente pelo fim e que vão pôr um visto à frente do que já leram. Do que já, pois, então, Sim. achei isto para mim é espetacular, porque ajuda aqui a categorizar imensas escolhas em termos de livros. O que coisas mesmo muito práticas, Sandra, que podes assim responder tipo flash, pode ser, Sim. que é, o que é que me dizes sobre aqueles treinos que às vezes faz de velocidade de leitora para se conseguir consumir mais livros mais depressa e rapidamente? Eu tenho muitas dúvidas e muitas reticências acerca disso. Porque perguntam muitas vezes,
há pessoas que me perguntam, eu gosto de ler 2 livros ao mesmo tempo, é errado? E eu digo, não há certos nem errados, eu considero que não há certos nem errados, cada um lê como entende. Lê 3 livros ao mesmo tempo, se não conseguir ler um de cada vez está tudo bem. Cada pessoa lê o que quer, os géneros que quer, os autores que quer, não tem grandes preconceitos em relação a isso. Mas essa leitura rápida, eu li sobre isso. Há muito tempo, quando me interessei por biblioterapia, aliás, não foi quando me interessei por biblioterapia, foi quando comecei mesmo a praticar, em 2016, procurei informar-me e descarreguei alguma informação, alguns dossiês sobre isso, e fiquei muito, muito reticente, porque acho que sacrifica o método em si, o próprio método, que é ler a introdução, o prefácio, ir à conclusão, ler o pós-fácio e depois fazer uma leitura na diagonal dos capítulos. Isto para mim não é ler em profundidade. Isto é como estamos a ler na internet, é como estamos a ler no ecrã. Pode servir para alguns propósitos, ou seja, o que eu acho que nós devemos ter muito claro é para que é que eu estou a ler. Se eu quero ler para um processo biblioterapêutico e eu recomendo a leitura de um romance na íntegra, essa leitura não vai servir. Se eu estou a ler só para ficar com uma ideia geral de um tema sobre tecnologia, sobre gestão de pessoas, sobre assim, uma coisa mais técnica, talvez ajude, ainda que eu mantenha as minhas reticências. Mas para a biblioterapia, esta leitura rápida não se coaduna, porque o poder das metáforas, de todas as figuras de estilo, a poesia do texto, o ritmo subjacente ao texto, há pormenores, há palavras. Às vezes eu olho para um livro e lembro-me dele por uma palavra. Eu olho para um livro que se chama O Prazer de Viver, que foi escrito por uma senhora que ela era francesa e suíça. É um livro que está esgotadíssimo nas livrarias, mas que se encontra em algumas bibliotecas. E para mim aquele livro é sobre serendipidade. Foi esta palavra que me ficou. Se eu fosse ler aquilo na diagonal, a palavra não aparece assim tantas vezes no texto. E eu podia falhar essa palavra que é, para mim, o que faz o livro e o que confere significado àquele livro e àquela história de vida, porque é também uma biografia. Portanto, leitura ultra rápida, não sou adepta. Sim, ok. Daquelas para poder dizer que já li não sei quantos livros. Não sou adepta. Então, e sobre os audiobooks? Excelente pergunta. Os audiolivros. Bem, nós sabemos que é diferente ler a história, ouvir a história ou ver a história dramatizada. Aproxima-se mais o ouvir do ler. O que acontece é que quando nós estamos a ouvir, estamos mais propensos a distrações. Nós não estamos tão focados a ouvir uma história quanto estamos focados a ler uma história. Ainda que a ler uma história também nos aconteça nós começarmos a divagar. Acontece muitas vezes, a propósito de qualquer coisa que eu estou a ler, a minha mente já vai para outro assunto e de repente eu percebo, já estou aqui, já me afastei do livro e tenho que voltar umas linhas atrás, às vezes voltar ao início do parágrafo para retomar a leitura. Mas isso faz parte da leitura, não é mau, digamos assim, isso faz parte da leitura. O que acontece quando nós estamos a ouvir uma história é que podemos divagar com mais facilidade. E estando a ouvir, se ela estiver a ser contada por alguém em tempo real, não se pode voltar atrás. No audiobook eu sei que se pode voltar atrás. Agora, o que é que acontece com os audiolivros? É que são ótimos para este ritmo de vida de multitarefa que nós temos. As pessoas nunca estão só a ouvir um audiolivro, pois não? As pessoas estão a ouvir um audiolivro e estão a passar a ferro, estão a ouvir um audiolivro e estão a conduzir, estão a ouvir um audiolivro e estão a lavar a louça, portanto, não estão totalmente focadas na leitura. E o objeto livro implica que eu tenha as mãos ocupadas e os olhos ocupados com uma única coisa. E isso tem impacto no que nós retiramos da leitura. Mas eu nunca experimentei audiolivros, experimentei sim e-books e não gostei da experiência. Nunca ouvi um livro, mas tenho algum feedback de pessoas
que gostam de ouvir, mas ter um livro físico com elas. Portanto, Sim, elas estão a ouvir, mas estão a seguir o texto sim, também com o sim. olhar. Para mim é a melhor experiência é essa, é estar no áudio e a ler em simultâneo, no Sim, e-reader, não é? sim. Quando consigo fazer as duas coisas em simultâneo, para mim, pessoalmente, é assim a experiência mais interessante, sobretudo quando leio em inglês. Pois, e tem-me dito que é extremamente poderoso quando, nas biografias ou nos livros de testemunhos, por É o exemplo, próprio é o autor, próprio é autor brutal, é e que a espetacular. voz confere ainda outra profundidade É, na leitura e no prazer sim. de ouvir e de ler ao mesmo tempo esse livro. É curioso essa questão da voz, porque a minha acontece mais vezes, até a ler ficção, quando eu conheço os autores bem, porque são pessoas que estão muito presentes nos mídia, como por exemplo, eu ouvi durante muito tempo um programa que adorava na Antena 1, que era a Páginas Tantas, As páginas que era tantas. com a Rita Ferro, com a Patrícia Reis e com a Inês Pedrosa. Ouvi esse programa durante anos. E quando, admito que da Rita Ferro, por acaso até li há pouco tempo um livro antigo dos anos 80 que está lá na estante da minha mãe e do meu pai, mas li mais recentemente livros da Inês Pedrosa e ficção, portanto aquilo não tinha nada a ver com ela, mas era a voz dela que estava na minha cabeça, porque à Claro. força de conhecer a voz dela, de ouvi-la na rádio e de vê-la na televisão, portanto a voz pode ser de facto muito poderosa, não é? Acho isso interessante. Sim. Os audiobooks acho que pode ter esta vantagem para pessoas que estejam muito ocupadas e que quererem de alguma forma manter o contacto com a leitura, pode ser através do audiobook, mas também para mim tem aqui um poder interessante, que é, há muitas pessoas com dislexia e que Uhum. a própria descodificação da leitura Texto escrito. do texto escrito, não é? Da informação por escrito, o próprio mecanismo dessa tradução da linguagem impressa para a linguagem auditiva, que é o que acontece quando estamos a ler, é difícil e Sim. tem muitas pedrinhas na engrenagem. E, Uhum. portanto, para essas pessoas, poder ler um audiobook ou poder ouvir um audiobook pode ser assim uma alternativa muito interessante, não é? Sim. Uh, E depois, sim, há essa questão até, podemos olhar para esse fenómeno na lógica da inclusão. sim, A exato. questão de biblioterapia, aquela primeira que eu vos dei ainda há pouco, que é da professora Clarice Caldini, tem também essa preocupação, porque se eu for trabalhar projetos biblioterapêuticos em que a pessoa tem que ler, eu estou a deixar de fora muita gente à partida. Exatamente, Pessoas que ainda exatamente. não foram alfabetizadas, pessoas que Uhum. são, enfim, de outra geração aqui em Portugal ou noutros países que possam nunca ter aprendido a ler ou a Exato. escrever, Pessoas e que pessoas que estão cegas, visuais, exatamente, cegas é e isso mesmo. ambliopes. Portanto, o Sim, audiolivro, para essas pessoas, foi uma revolução positiva. sim, é. E mesmo para os disléxicos, porque a maior parte das pessoas com dislexia aprende a ler e adquire o mecanismo da Uhum, leitura, a grande maioria das pessoas, senão também não era uma dislexia, era uma alexia, enfim. uhum, Mas algumas ficam com dificuldades mesmo sim, de poder utilizar de forma funcional e prazerosa esse mecanismo. Então o sim. audiobook pode ser de Sim, sim, facto uma sim, alternativa porque engraçada. a tarefa de descodificar constantemente o texto é Em muito esforço. cansativa, é um É, esforço é, constante. É é. claro que, estando em esforço constante, o prazer da leitura fica muito Exato. condicionado. Sim. Exatamente. E também tinha aqui, aqui uma curiosidade que tem a ver com o voltar a ler os mesmos livros. Eu tenho um bocado essa coisa, que é, Uhum. por dentro de mim tenho a grande angústia de tantos livros e uma vida tão curta, já estou assim meio conformada que não vou conseguir ler tudo o que eu gostaria nesta vida, não é? Mas ainda assim, Essa angústia. mas ainda assim, tenho pena não, volto a fazer isso várias vezes. Há livros que eu leio 2, 3, 4, há livros que eu já li 5 vezes. Uhum. E às vezes fico naquela, vou lê-lo outra vez, que eu sei que é fantástico e vale mesmo a pena, ou vou ler uma coisa nova, porque sei que não vou poder ler todos os livros que gostaria de ler. E muitas vezes acabo, a maior parte leio livros novos, mas muitas vezes vou ler livros que já li variadíssimas vezes e Uhum. sabe-me pela vida. Sim, Fazer isso. claro, é um prazer, porque é óbvio, eu partilho dessa angústia, sei que a minha vida vai ser curta demais para ler tudo aquilo que eu quero ler, mas se adoramos esses livros e se é tão prazeroso voltar a eles, para que privar-nos disso? Eu também já li muitas vezes O Amante, por exemplo, da Marguerite Duras. Olha, eu li muitas vezes A Cabana. Sim, Eu eu já não também sei quantas vezes li A li Cabana. uma vez só, sim, e Eu não depois vi o sei. filme, curiosamente. Eu ainda não vi o filme nem quero ver.
Vi o Nem... filme no âmbito da pós-graduação em biblioterapia, curiosamente. Trabalhámos com essa história dramatizada. Portanto, Uau! vimos o filme e fizemos Sim. trabalhos sobre, a partir dessa história dramatizada. Eu Sim. adoro. E foi o Cavaleiro Cavaleiro da Dinamarca? Esse Não, filme. Ah, não. da Da armadura armadura ferrugem. ferrugenta. Ou Ah, sim, não, ferrujada. sim, 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 também sim. já li, também não sei quantas vezes já li esse livro e já li Esse para nunca li. e já Esse li para nunca os li. meus filhos. Pronto, também já. Mas esse é pequenino, esse é no instantinho a gente despacha aquele. Às vezes volto a livros, também já reli os Maia, já reli o Primo Basílio, o Eça de Queiroz para mim foi marcante na adolescência. Um, o que é que eu reli mais? A Mafalda, à qual estou sempre a voltar, O Príncipezinho, foi um livro também que já li várias vezes. Li várias vezes O Homem que Plantava Árvores, até porque é um texto curto e que é muito biblioterapêutico, é extremamente biblioterapêutico, portanto já o li silenciosamente várias vezes, já o li em voz alta várias vezes também. Há livros infanto-juvenis aos quais eu já voltei tantas vezes que já nem sei quantas vezes os li, nomeadamente O Pedaço que Falta, do Shel Silverstein. É uma das grandes Também, recomendações que fazes ali também sim, no teu livro. também é um livro que pode servir para relacionamentos, relações, separações, divórcios. Eu nunca sei, porque a minha edição é brasileira, não sei se cá em Portugal o livro é editado pela Bertrand, se é o pedaço que falta ou se é a parte que falta, mas pronto, é por aí, do Shel Silverstein. E depois, às vezes, volto a livros, não na íntegra, mas são aqueles livros que volta e meia me apetece folhear e ler umas páginas. E um deles é o Memórias de Adriano, que é um dos livros da minha vida Ah, também, da Marguerite Yourcenar, e que é absolutamente extraordinário. E esta leitura fragmentada, esporádica de livros que eu já li, remete um bocadinho para uma coisa, enfim, que não é única desta cultura, que eu descobri há pouco tempo e que me fascina enormemente, que é o Irão. Eles fazem bibliomancia, ou seja, é esta arte de abrir o livro ao calhas e de fazer primeiro uma pergunta, mentalizar uma pergunta, ou pensar numa ansiedade, uma dúvida, e abrir o livro e procurar respostas no texto que se escolhe aleatoriamente. E ok. eles fazem isso com os poemas, Bibliomância vem como o cartomância, é como de... cartomância, Ok, exatamente. ok. E eles fazem isto com os livros dos grandes poetas iranianos, que para eles são autênticos heróis, são quase santos. E é interessante vê-los a fazer isso até de formas muito curiosas. Nunca mais me esqueço que junto ao túmulo, enfim, aquilo é um grande jardim, e está lá o túmulo de um grande poeta iraniano, que foi o Hafez. Há senhores com umas caixinhas de madeira cheias de papelinhos coloridos que têm excertos de poemas do Hafez, e nós pagamos, e quem escolhe o papel é um periquito ou um outro tipo de passarinho que vai com o seu bico à caixa e tira um daqueles papelinhos e pronto, e temos aí a resposta para a pergunta que fizemos. Portanto, às vezes também volto aos livros dessa maneira. Ok, tão bom. Curioso. Sandra, só que ainda uma curiosidade. A Bertrand Sim. tem um espaço da bula literária. Uhum. Sim, Ela está-te confiada a ti? sim, sou eu que faço. És tu que fazes. Sou eu que Então, faço. então tu fizeste a bula literária do nosso livro do Divórcio Consciente, que eu Fiz, acho uma delícia. fiz. Pronto, era aqui uma curiosidade. Acho uma delícia e adoro esta, é indicado para efeitos secundários, posologia. Acho que está uma delícia e ajuda, de facto, o leitor que anda à procura de algo terapêutico é bastante orientador e bastante. Olha, e obrigada, porque eu gosto muito da bula literária do Divórcio Consciente. Gostam? Não tenho que agradecer. É o meu trabalho, é um trabalho maravilhoso que faço com a Bertrand, com a Bertrand Livreiros, não é? Para depois há o ramo da edição. E pelo qual estou-lhes muito grata, porque é também, e eu digo-lhes isto muitas vezes, é também uma forma de eu sair da minha zona de conforto. A grande maioria dos livros que me passam pelas mãos, eu se calhar, se entrasse na livraria, não pegaria neles.
mas como são eles que escolhem os livros, não sou eu, portanto há uma pessoa que faz a seleção dos livros, eu depois tenho que explorar esses livros. Eu não os leio na íntegra, alguns acabo por ler, tenho que admitir. Alguns acabo por ler na íntegra, sobretudo se forem mais breves, mas a maior parte não os leio na íntegra, mas lá está, faço a tal leitura rápida de que falávamos ainda há pouco, mas leio muito bem a introdução, leio muito bem a conclusão, dou atenção, sou capaz de ler capítulos inteiros para formar uma opinião. E depois também procuro muita crítica literária. Às vezes, nos livros publicados em Portugal de autores portugueses, isso não é tão fácil. A crítica literária às vezes demora. E a crítica literária, aqui nós pensamos sempre nos críticos dos jornais, etc. Mas aquilo que os leitores ditos comuns dizem sobre os livros também importa imenso. E é informação muito rica. E eu também dou atenção a esses testemunhos. Sim, E a mas partir também não daí, temos muito esse hábito, pois não, Sandra, de depois lermos os livros, é mais fácil irmos depois às páginas das livrarias e aos sites fazer críticas menos positivas, e é mais sim, difícil vermos as pessoas a mobilizarem-se para ir lá escrever, a dizer, olha, 5 estrelas, 4 estrelas, espetacular, verdade. isto ajudou-me. Temos pouco essa cultura, e era tão importante, porque para sim. os livros aparecerem mais, era importante que quem os lê, e faço, olha, aproveito para fazer o repto aqui a quem já nos leu, a ir à livraria onde nos comprou, ao site da livraria onde nos comprou, e fazer, porque é muito importante, dão-nos muito feedback nas mensagens, mandam-nos áudios muito, muito É a queridos e minha muito doces. experiência também. Também Mas é a depois não tua. há rastro. É Sim, isso, não mas há depois rasto, e esse nestas rasto é importante. plataformas É é muito isso. importante. Enquanto que em contexto francófono, espanhol, anglo-saxónico, há de facto um comportamento diferente. É sempre muito mais fácil trabalhar os livros que são traduzidos, até porque há muito mais também espaço na imprensa e no online para crítica literária de qualidade. Nas grandes revistas, nas grandes publicações norte-americanas ou britânicas, ou no El País, ou no El Mundo, ou nas revistas literárias francesas, ou numa New Yorker, há espaço grande, há grandes artigos que saem sobre livros, e isso é matéria fundamental para eu também formar uma opinião e perceber que temas, em que aspectos é que este livro pode ajudar e no quê. Uhum. Ok. Estamos aqui a chegar ao fim. Estamos. Já, Já viste? Estamos estou rápido. super embaladas, mas Sandra, nós também já antes de estarmos aqui à conversa já vínhamos muito animadas da conversa que tínhamos feito em off, Sim, porque sim. descobrimos muita coisa surpreendente sobre ti e que, portanto, para além desta conversa sobre o teu livro, que é um livro que vale muito a pena, voltar a lembrar, o Ler para Viver, como a biblioterapia pode melhorar as nossas vidas e pode realmente melhorar muitas nossas vidas. Alguns de nós já o fazem espontaneamente, naturalmente, sem muita consciência disso. Outros, já se calhar com alguma noção do poder dos livros, já vão procurando fazê-lo, mas agora ainda há mais esta alternativa, agora que não é agora, vocês se lerem um livro da Sandra vão perceber que é uma coisa antiga, de poder ter um apoio, um acompanhamento, um facilitador deste processo, como a Sandra amigo. faz, um amigo. É uma imagem tantas vezes utilizada para descrever um livro. É um amigo. Sim, eu agora estava a falar do biblioterapeuta, não é? Que pode ajudar nessa relação com esse amigo Sim, e poder fazer é de facto importante aqui um haver trabalho de sim, forma essa mais mediação. consciente, Exato. mediada, sistematizada e poder alavancar aqui os grandes benefícios que o livro e que a leitura nos pode trazer. Portanto, para além desta conversa, ainda vamos poder ter outra conversa. Espero Espero que eu, sim. Sandra. Sim, Sim? espero que sim. Espero. Vamos poder deixar aqui as pessoas curiosas com uma próxima conversa, porque para além dos livros, a Sandra tem aqui outras histórias para contar sobre si. Não é? Então, antes de irmos embora, assim, uma pergunta para fecharmos Uhum. aqui, ou uma reflexão para fecharmos aqui a nossa conversa de hoje, que nos está assim a saber tão bem. Marcela, tens alguma pergunta que gostasses de fazer? Alguma Eu reflexão? tenho várias, mas vamos fechar e por isso Então aproveita. eu só mesmo para terminar mesmo ficou uma curiosidade Sim. e tentar que não nos alongarmos, mas eu fiquei com esta curiosidade. O que é que te levou a este caminho da biblioterapia? Fiquei aqui com esta vontade. Na verdade foi o trajeto, toda a minha vida me encaminhou para isto. Eu leio desde que me lembro de saber ler.
venho de uma família onde se lê, sempre tive acesso ao livro. Nós sabemos hoje que a família é a primeira grande mediadora de leitura, e quando o prazer da leitura não é descoberto no seio da família e de preferência ali na primeira infância, às vezes depois os milagres acontecem, claro, na escola, mas às vezes pede-se aos professores que desempenhem esse papel, não é? Ou outras figuras. Mas sim, o facto, este contexto familiar foi determinante, também o meu caráter. Pronto, gosto de ler, preciso de ler, gosto de histórias, preciso mesmo de ler para me sentir bem fisicamente, e eu sinto que quando, por alguma razão, não leio durante algum tempo, fico mal disposta, fico impertinente, fico, enfim, um bocado mais ácida, aceda, e percebo, preciso de parar tudo e ler. E depois o meu percurso profissional, enfim, passou por inúmeras coisas, já fiz muita coisa na minha vida, levou-me a trabalhar numa editora, no mundo editorial, onde aprendi imenso sobre o negócio do livro. Foi uma experiência muito enriquecedora, até uma determinada fase foi uma experiência muito enriquecedora, e foi no desempenho dessas funções que eu descobri a palavra biblioterapia. Li em inglês um dia, estando no trabalho, sentada à secretária, a palavra bibliotherapy, e de repente eu fiquei, como é que eu nunca tinha lido isto? Quer dizer, eu lembro-me que já tinha lido sobre esta vaga noção de que ler é terapêutico, nomeadamente num livro que eu creio que já tinha lido ali por volta de 2010, 2011, que é Uma História da Leitura, do Albert Manguel. E ele aflora essa questão, mas é assim muito... E a palavra biblioterapia não aparece em sítio nenhum. Quando eu vi a palavra, e lá estava, eu percebi que andava a fazer aquilo não só para mim, havia muito tempo, porque eu já andava a escolher o que queria ler de forma muito consciente e para ir ao encontro de necessidades muito concretas. Portanto, havia um exercício de reflexão, de introspecção prévio à escolha das leituras que eu depois fazia. E depois percebi também que as funções que eu tinha na altura nesta empresa passavam um pouco por isso, porque eu recomendava leituras, fazia newsletters, de acordo com temas, enfim, alguma coisa que acontecesse a nível nacional ou a nível global, algum tema predominante, e eu fazia essa curadoria. E também na forma como escolhia livros para oferecer aos meus amigos e à família, eu já era biblioterapeuta subreptícia, já andava muitas vezes a oferecer livros com segundas intenções. E de repente aquilo fez tudo sentido, e eu pensei, eu posso ser isto, eu posso desempenhar este papel formalmente, eu posso ser biblioterapia. E descobri ainda por cima que na altura foram as duas biblioterapeutas britânicas que trabalhavam com Alan Bottom, ainda por cima um filósofo que eu já admirava e cuja produção literária já conheci, já tinha lido algumas coisas dele. Saber que estas pessoas eram biblioterapeutas profissionais e viviam de alguma forma, que não era exclusivo, mas obtinham rendimento com esta atividade, pensei, eu posso ser isto, e a partir daí a ideia nunca mais me abandonou. 2011, 2012, até que em 2015 decidi, não, é agora, despedi-me para ser biblioterapeuta, e foi assim, muito resumidamente. Uau! Espetacular, espetacular. Tão bom, tão bom. Obrigada, Sandra, e vemos em breve. Obrigada a vocês, obrigada às duas, muito obrigada, gostei muito de vos conhecer e de conversar convosco, e obrigada por me permitirem mais uma vez falar de biblioterapia e chegar ao vosso público. É um privilégio muito grande e é uma oportunidade inestimável. Obrigada. Obrigada. Obrigada a nós. Espero que tenhas gostado desta conversa tanto como eu. Lembra-te que para podermos contribuir para divórcios cada vez mais conscientes, é importante fazeres o que é preciso fazer para chegarmos a mais pessoas. Classifica e partilha o podcast, segue-nos e aciona o sininho. Obrigada pelo teu apoio e carinho.